Fala rapaziada, fala pessoal, nação corintiana, amigos de outras torcidas. Olha eu aqui de novo, rapaz. Nossa, ontem o Corinthians jogou bem, hein? Meu Deus do céu, rapaz. Primeiro tempo não foi muito bom não, mas no segundo tempo fizemos 2 gols aí, neutralizamos ali, né, o adversário. Muito toque de bola. Tô gostando, cara, tô gostando. Principalmente o setor ali, defensivo do time. Eu tô gostando, cara. Tô gostando bastante. O Diniz tá conseguindo fazer o time não levar gols, né? E assim, é perceptível, né? A melhora de alguns jogadores ali, como Garro, Bidon, até o próprio André, o Kaique, né? Ele tá dando muita oportunidade pro Kaique, repetindo as escalações. Tô gostando, né? Os zagueiros também estão até que jogando bem, parece que recuperaram, né, a confiança. O Hugo tá voando, como foi no jogo contra o Palmeiras. E se for parar pra pensar, era pra ser a terceira vitória já. Se o Corinthians não tivesse ganhado o Palmeiras com aquele lance que o Yuri Alberto correu, né, pra frente e chutou em cima do goleiro, miserável. Oh, miserável. Mano, o problema do Yuri Alberto é que assim, ele é muito bom de velocidade, cara, sabe? E quando ele fica lesionado, ele faz falta pro time, que ele erra, perde muitos gols, mas também faz gols. Só que o problema dele é que ele corre pra frente, velho, e não sabe parar, entendeu? Não sabe ir com calma, com frieza, pegar e tipo, ou driblar o goleiro, ou chutar no canto ali. Naquele lance contra o Carlos Miguel ofereceu pra ele todo o canto direito, cara. Era só ele chutar cruzado, ou tocar pro Kaique. Talvez a gente tinha ganhado aí de 1-0, cara. Palmeiras veio pra cima e tal. Tentou ali com fazer gol de falta. Tentou alguns lances. Teve o lance também do Gabriel Paulista, que o Hugo fez uma grande defesa, né? Um milagre praticamente. O Hugo jogou muito bem, cara. Mas se a gente tivesse feito esse gol aí, ia ser a terceira vitória. Eu tô gostando, cara. Tô gostando. Tô sabendo que o Diniz aí tá fazendo os caras treinar bastante. Por isso que eu vou trazer a informação aí pra vocês, tá? Samir Carvalho aí do Café Setorista vai trazer pra gente aí informação importante, somente da diretoria. Estão querendo aí protocolar o impeachment do Osmar Stabile. Mas vamos lá para as informações, pessoal. Quem for novo no canal, se inscreva no canal aí para ajudar a gente, tá? Vem com a gente aí para saber muito de Corinthians e futebol em geral aí. E ative as notificações e deixa o like para ajudar a gente. Vamos lá para as informações. Tá, nosso cupom é o Café do Setorista. Desafios gigantescos para Júlio César. Ele chegou no clube e já começou a trabalhar. Quais os desafios? Primeiro, acalmar o elenco. O Corinthians, depois da perda do Fabinho Soldado, que foi volante, campeão no Santos, campeão no Inter, né, jogou pelo Flamengo, tinha uma história, né, consolidada como jogador, os atletas respeitavam mais. Com o Marcelo Paz, ele tem uma amizade boa com o Memphis somente. O restante do elenco, ele não tem uma aproximação como ele tem com o Memphis. Mas o problema não é nem questão de aproximação. A questão do Marcelo Paz é que ele é visto como um dirigente mais focado, né, para as coisas administrativas. Que ele não tem o boleirês, ele não tem esse feeling, né, de tratar com os jogadores. E por isso que o Corinthians perdeu o vestiário. O vestiário do Corinthians hoje não tem dono, é uma bagunça, é uma loucura, né? Claro que o Fernando Diniz está chegando aí também, chegou para arrumar a casa, eu vou contar isso daqui a pouco para vocês. Então o Júlio César chega para colocar realmente ordem, né, na casa. Vamos ver se ele tem esse perfil, se ele vai fazer isso. Outra coisa em relação ao Júlio César, é visto como um cara mais renomado para o cargo de função de gerente de futebol, pela experiência que ele teve no Red Bull Bragantino nessa função, digo para essa função. Outra coisa, né, o pessoal está reclamando muito da logística do Corinthians, o Corinthians fazendo viagens com uma logística errada, enfim, prejudicando, inclusive, né, o clube em relação às viagens, digo, os jogadores, né, também reclamando, mas ficou mais longe, não gostei desse hotel, ou não sei o quê, enfim, as críticas que tem enrolado no CT, que o Marcelo Paes tem uma logística, com todo respeito ao Fortaleza, mais amadora. O Corinthians precisa de algo mais profissional. E o Júlio César, né, que
que vem, né, da empresa, né, da Red Bull, pode trazer esse profissionalismo do Corinthians também na questão de logística, né, para o Corinthians, na visão lá dentro dos profissionais, está ficando muito amador também na questão de logística, tá? Então, assim, esses são os primeiros desafios do Júlio César que eu queria passar para você. Não são poucos, mas enfim, vamos confiar que o ex-goleiro do Coringão vai dar certo. Deixa o like, comente aqui embaixo e fala o que você acha disso tudo que eu falei em relação a Júlio César e os primeiros desafios, né? Não só o Júlio César, essas novidades que eu trouxe. Comenta aqui embaixo e deixa o like. Risco real. Osmar Stabile pode não terminar o ano como presidente do Corinthians. É isso mesmo. Ele perdeu muita força política, tá? Muita força política. E se essa votação for para o Conselho, existe a chance do Osmar perder na votação do Conselho e ser empichado e o Corinthians ter mais um presidente, né, empichado. A gente já viu aí, né, Tuma, Augusto e agora pode ser Osmar Stabile, tá? O primeiro pedido de impeachment, né, contra o Osmar, vão ocorrer outros, tá? Eu já estou sabendo. Aconteceu nesta quarta-feira. O documento já chegou, né, ao presidente atual, né, do Conselho Deliberativo, Dr. Leonardo Pantaleão, tá? E o requerimento aponta aí supostas violações ao Estatuto do Clube e à legislação vigente, com base em fatos relacionados à gestão administrativa e financeira. O principal fundamento envolve o acordo firmado entre o Corinthians e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para o equacionamento, né, de uma dívida, né, do Corinthians estimada em 1 bilhão e 200 milhões. E, segundo o documento, o Corinthians utilizou, né, o Osmar utilizou o Parque São Jorge como garantia no acordo, coisa que outros dirigentes também fizeram, né? O conjunto de imóveis foi estimado aí em 602 milhões, né, conforme previsto no acordo da transação tributária, tá? Enfim, existem essas, né, e outras acusações ao presidente Osmar. O pedido de impeachment é liderado por Antônio Roque Cittadini, mas tem outros nomes também, como Alexandre Germano, ex-diretor financeiro do Corinthians, Cirilo Neto, Fernando Perino, ex-diretor adjunto do Corinthians, José Augusto Mendes, o Marcelo Carran, né, ex-diretor de Relações Internacionais, o Peterson Juan, que também tinha ligação com o Augusto, o Wilson Canhedo Júnior, o Yonk Lee, ele mesmo, né, que foi envolvido em escândalos aí recentemente, ex-diretor jurídico do clube, enfim, tem muita coisa. Agora, só para vocês entenderem, né, o Dr. Leonardo Pantaleão, que é o presidente do Conselho Deliberativo, vai encaminhar o Conselho de Ética, né? E o Conselho de Ética vai analisar, vai chamar o Osmar para se defender. Ele vai ter entre 5 e 10 dias para se defender, fazer a sua defesa. Depois eles votam, sendo aprovado, vai para o Conselho, o Conselho vota. Então esse é o caminho para o impeachment, né? Passou pela ética, vai para o Conselho vota, e aí se o Osmar sofreu impeachment no Conselho, vai ter Assembleia Geral. E me falaram que o Osmar perdeu muita força política, muita força mesmo, e que o risco é real dele cair. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fogo cruzado entre Corinthians e Memphis Depay. Meu amigo, o Memphis inclusive já busca, né, um preparador físico, só para ele, né, particular, para tentar resolver o seu problema, porque ele não confia no preparador físico do Corinthians, ele não confia no médico do Corinthians, ele não confia nos fisioterapeutas do Corinthians, ninguém. O Memphis, ele não quer tratar do Corinthians. Enfim, não é para opinião aqui, mas acho que seria melhor então ele ter ficado na Europa e tratado lá, né, já que ele voltou, mas enfim, não confia em ninguém. O GE, né, trouxe a informação de que o jogador, né, teve um aumento da lesão. Eu trouxe com exclusividade isso ontem, tá, gente? E uma atividade conduzida aí no setor de performance do clube. E a recuperação, segundo o que diz o GE, foi um erro médico do Corinthians. Claro que isso veio de uma acusação do Memphis, né, em relação ao departamento médico do Corinthians, tá? Os exames apontaram que houve um aumento aí de inflamação na região anterior da coxa direita, tá? E o Memphis deve demorar mais algumas semanas agora para voltar. Por isso já veio o fisioterapeuta dele, né, para cá, né, o espanhol, e agora ele está atrás de um preparador físico também, tá? O Memphis está bastante irritado, só que o Corinthians também está bastante irritado. O Corinthians faz acusações nos bastidores de que o Memphis falta sessões de fisioterapia e que o Memphis faz o tratamento do jeito que ele quer e não segue as normas, não segue as orientações do clube. E que o Memphis se lesionou sozinho na academia na sexta-feira. Então, assim, eu acho que isso é jornalismo. A gente traz o lado do Memphis acusando o Corinthians, a gente traz o lado do Corinthians acusando o Memphis. Agora, alguém vai ter que trazer as provas, né? Se existe realmente
ausência do Memphis na fisioterapia, que o Corinthians apresente os documentos, como houve no caso Adriano no passado, e prove isso, né? Enfim, ou senão o Corinthians vai ficar aí tendo que receber essas acusações de que houve um erro médico e o Memphis, enfim, por isso teve uma nova lesão durante a recuperação da lesão. Então, gente, eu estou fazendo para vocês o jornalismo, tá? Colocando os dois lados, porque o final dessa história ainda não está concluída, não tem como a gente chegar a um denominador comum. Então tá aí, lado do Corinthians, lado do Memphis, fogo cruzado, treta, ninguém aguenta mais o Memphis lá dentro do Corinthians, tá? Tô falando de diretoria, de, enfim, comissão técnica, não vou nem colocar o nome do Diniz, né, ainda, tá? Mas enfim, bicho pegando dentro do Corinthians. De que lado você está nessa, hein? Memphis ou Corinthians? Olha só, vamos falar agora de Fernando Diniz. O que me falaram é que o Fernando Diniz está, meu amigo, botando pra quebrar com o elenco do Corinthians. Meu irmão, tá fazendo os caras, meu irmão e minha irmã, né, que me assistem, está botando pra quebrar, fazendo os jogadores treinarem muito. Na visão do Fernando Diniz, o elenco estava cansado. Enfim, é claro que o Diniz nunca vai falar isso até por questão de ética, mas ele acha que havia alguma questão de preparação física que precisa ser resolvida também, né? E tem, claro, né, o Fernando Diniz, a cobrança nos jogadores, porque ele identificou jogadores realmente cansados por si próprios, né? Que seriam os folgados, na verdade, né? Jogadores que realmente precisam ser cobrados e acelerados. Já tem jogador que não tá gostando? Cara, não dá para afirmar, mas eu acho que o Diniz vai ter que lutar muito pelos resultados, porque ele tá comprando uma briga feia, e não é por falta de aviso, e ele tem que fazer isso, tá? O Diniz tem todo o meu apoio, me ganhou com isso, inclusive teve o jogador do Corinthians dizendo que treinou até de noite. Os caras não estão gostando, tá? Claro que não foi em tom de crítica, né, que foi dito isso, mas digo, internamente, isso, né, gera incômodo, tá? Gera incômodo. Não tenho ainda reclamações, tá? Eu sei que os jogadores estão meio assim, né, calados, não estão, tipo, não tá aquela alegria, mas, né, enfim, não estão criticando, mas também não estão exaltando o trabalho do Diniz. Por enquanto não dá para falar da reação, mas eu já fazendo uma percepção em cima, né, fazendo a minha análise, o meu discernimento em cima da notícia, vai dar ruim pro Diniz uma hora, porque esse elenco, meu amigo, a gente viu o que aconteceu no caso do Dorival Júnior, a gente já viu o que tem acontecido nos últimos meses e anos, esse elenco escolhe jogo para jogar, enfim, e agora o Diniz tá pondo para trabalhar muito. Me falaram que ele tá no veneno porque identificou o jogador folgado mesmo. Enfim, né? Essa situação dos jogadores, pra mim não é novidade, né? Esse elenco realmente desde 2024, principalmente em 2025 ali, né? Porque 2024 foi quando no final do ano ali a gente tava quase caindo no brasileiro. Aí que foi formado esse elenco aí, com Carrilho, Memphis Depay, Charles e outros jogadores que vieram aí pra compor o elenco. A gente disparou, né? Aquelas 9 vitórias. Mas em 2025 a gente percebeu bem isso, e esse ano também, que o time ele escolhe jogo para jogar. É um time mimado, um time preguiçoso, baladeiro, que gosta de balada, entendeu? Quanto à balada, cara, eu fui criado na época dos anos 80, 90, que eu nasci em 85. Muito jogador era baladeiro, muito jogador saía, tudo. Ronaldinho Gaúcho, Romário, ixi, Edmundo, vários caras na época aí. Gostava também de farrear, o próprio Neto, tudo. Mas os caras jogavam, né? Agora esse time aí, eles vão pra balada, vai pra festinha, isso, aquilo, podcast e tal, mas não, entendeu? Quando às vezes tem que corresponder em campo, não corresponde. Tanto que veio de 9 derrotas aí com o Dorival e ninguém entendeu nada. Agora, a diferença do Dorival pro Diniz, que eu tô gostando, é que o Diniz, ele repete escalações, tá? Ele não poupa ninguém. Ele tá botando o time pra treinar mesmo, e tem que botar mesmo esse time pra treinar, tá? Não tem que ter dó de ninguém, tá lá, tá sendo pago pelo clube, tem que jogar, mano. Tem que jogar. Ah, mas não tá pagando salário, então senta com a diretoria e resolve. Ou joga ou sai do time, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar. Que na situação do Memphis, ah, mas estão devendo pro Memphis, mas o Corinthians tentou resolver. O Corinthians sentou pra conversar com ele, pra tirar algumas regalias que ele tinha, ia pagar o salário, ia parcelar a dívida com ele. Ele não quis. E ele sabe a situação do Corinthians, atual do Corinthians. Que o Corinthians não tá com essa bola toda. Entendeu? Então assim, eu acho assim, ah, mas tá devendo pro Memphis, ah, o jogador não tá jogando porque tá devendo salário, um exemplo, entendeu? Eu acho que o jogador tem que sentar com a diretoria e resolver. Ou fica ou sai. Agora, pelo que eu sei, o Osmar Stabile tá mantendo pelo menos os salários tudo em dia, cara. Entendeu?
Então, eu acho assim, tem que jogar, cara. Tá no Corinthians, tem que jogar. Não precisa ser craque, só tem que ter vontade e raça. Entendeu? E querer jogar, cara. E foi o que o Corinthians mostrou nesses últimos 3 jogos. Eu espero que continue assim e apoio o Diniz, cara. Não era a opção que mais eu queria pro Corinthians, não. Mas tá me surpreendendo e eu tô gostando. Eu gosto de treinador assim, cara. Tipo europeu, que bota o cara pra jogar mesmo, bota o cara pra treinar, sabe? Sem ficar passando mão na cabeça do jogador. Cara, eu trabalhava no condomínio, eu fazia tudo lá, cara. Fazia o meu serviço, que era limpar a parte externa ali do condomínio, que era quadra, parquinho, estacionamento, área ali da piscina, o bosque, né, que era onde o pessoal passeava com os cachorrinhos, com os gatinhos, tudo, entendeu? A parte da frente ali do condomínio, a parte do salão de festa, dentro do salão de festa, lixeira, entendeu? Lá fora, a parte de fora, que é a calçada ali, que é o chamariz, né, a propaganda do condomínio, entendeu? E ainda apoiava portaria e zeladoria, cara. E ganhava o quê? R$ 1.000, mil e pouco só, 1.100, R$ 1.200 só. Ô, os caras ganham bem, cara. Por que não vai jogar? Por que não vai treinar? Tem que treinar mesmo, tem que treinar mesmo. Referente ao Osmar Stable, agora mudando um pouco de assunto, eu acho o seguinte, cara, o Osmar Stable não é um melhor dos melhores lá, mas tá tentando ajustar as coisas, tá tentando pagar salário, já pagou o transfer ban, entendeu? Essa briguinha tá lá dentro lá, pessoal, até desculpa que eu tomo remédio, remédio fica salivando, sabe, dá uma raiva. Essa briguinha interna lá dentro lá é porque ele bateu de frente com o Milton Júnior, entendeu? Então assim, eles se unem para derrubar o Duílio, aí derrubou o Duílio. Ele saiu e entrou o Augusto Melo. Aí eles se unem para derrubar o Augusto Melo. Augusto Melo sai, entra o Osmar Stable. Aí eles se unem agora para derrubar o Stable. Aí o Stable sai e vem, entendeu? A briguinha deles lá é isso. E esses caras que tá lá dentro, esses dinossauros do Corinthians que estão lá dentro, eles acham que o Corinthians é deles, cara. Eles acham que o Corinthians é deles. Como naquela época lá que teve, acho que o impeachment, se não me engano, do Augusto Melo, um dos conselheiros lá dentro, lá, se não me engano, falou, esqueci até o nome dele, ele falou numa rádio aí, que o torcedor não tem que falar nada, que a torcida não tem que falar nada, que é eles que comandam lá. E eles não querem a renovação do estatuto. Sábado agora vai ter uma assembleia. Vai ter uma assembleia para a renovação do estatuto. Você acha que vai rolar? Você acha? Você acha que eles vão perder a mamata? De sair de lá e colocar um parente deles lá? Porque é sempre assim, um sai, bota o parente. Aí aquele que ficou no lugar do outro que saiu, sai, bota o outro parente. E assim vai. E assim vai passando os anos, vai ficando ali, ó. Por isso que o Corinthians faz essa bagunça, gente. Por isso que o Corinthians faz essa bagunça. E se fazer a renovação do estatuto, o fiel torcedor vai votar. O torcedor vai votar. Não vai ter mais essa mamata de continuar lá durante anos. Entendeu? Então, mano, o Corinthians é isso aí, gente. Infelizmente é isso aí. Enquanto a torcida não conseguir fazer nada pra tirar esses caras de dentro, enquanto não tiver uma intervenção judicial, como estão falando aí, provavelmente acho que não vai melhorar. Eu não entendo muito disso aí, mas pelo que eu tô vendo, é uma coisa que tem que acontecer pro Corinthians melhorar. Eu vou procurar até saber sobre isso aí, porque eu não entendo muito desse negócio. Entendeu? Mas eu acredito que se fosse ruim, a torcida não ia apoiar isso. Muita gente não ia apoiar isso aí. Entendeu? E outra coisa, o que eu ia falar? Ah, do Júlio César. Gostei da contratação dele como gerente de futebol. O Corinthians precisa de pessoas profissionais lá dentro para trabalhar, né? Ali no setor de base, setor do futebol. E eu gostei, cara. Acho que vai dar certo. Tá? Acho que vai dar certo. Enfim, referente ao Memphis Depay, fica esse negócio, essa briga aí. Não sei se o Memphis Depay tá querendo se poupar porque quer ir para a Copa do Mundo, ou se é verdade realmente o setor do departamento médico do Corinthians não tá funcionando, né? Porque a gente sabe que o departamento médico do Corinthians também não é lá essas coisas, entendeu? Então é complicado, tanto que tem um monte de jogador aí lesionado. Eu espero que essa situação também se resolva logo, para que o Corinthians continue cada vez mais prosperando e ganhando aí, e faça esse ano aqui um ano bom. Quem sabe a gente não ganha mais uma Copa do Brasil, ou faz uma boa Libertadores, e fica ali entre os 10 primeiros, né, no Brasileiro. Eu espero que as coisas melhorem. Mas vamos ver, né, pessoal, que Corinthians é sempre Corinthians. Corintiano nunca tem um dia de paz, cara, tá? Uma ótima tarde a todos. Qualquer coisa eu faço mais um vídeo amanhã. Acompanha a gente no TikTok e no Kuai, tá? Não esquece. No Instagram é @Leon Machado.
3230, tá? No TikTok, eu acho que é Leonardo Machado 997. E no Kuai é Leonardo Machado de Lima 750, tá? E aqui no YouTube é Leonardo Machado FC, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção de todos e pelo carinho, por todos que estão com a gente até hoje. E vai Corinthians, tamo junto, pessoal, é nóis.